Fala galera, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula, mais um vídeo disponibilizado aqui no canal para ajudar os concurseiros e as concurseiras que desejam fazer o concurso aí do BNDES. E, obviamente, que não é para qualquer cargo, é para o cargo de analista de sistemas com foco em cibersegurança. Isso, beleza. Então, se você está procurando um canal no YouTube, né, que vai te ajudar a trilhar, né, em relação aos estudos com foco para o cargo de analista de sistemas com foco em cibersegurança, esse é o canal perfeito, beleza? Então, o intuito aqui é, de fato, eu gravar aulas, né? Eu trouxe aqui alguns conteúdos para ajudar vocês aí na jornada para alcançar aí o cargo de analista de sistema com o cargo de cibersegurança, beleza? Professor, mas como assim? Como assim o senhor tá querendo, né? Tá com o objetivo de ajudar a gente? Bom, deixa eu mostrar aqui para os senhores que é o seguinte. O objetivo das videoaulas é eu disponibilizar em torno de 15, 20 exercícios e com base nesse exercício, à medida que a gente vai exercitando, obviamente, tentando acertar as questões, eu vou tentar trazer a teoria ali por trás, beleza? Ou seja, te dar um pouco mais de subsídios, né, na tua jornada para justamente te auxiliar, te ajudar, né, a entender determinados conceitos que estão ali por trás da cibersegurança, né, que envolve, né, a cibersegurança e tentar ajudar vocês para quando vocês chegarem lá na prova, vocês terem material, né, matéria-prima suficiente na mente dos senhores, na mente das senhoras, para que vocês consigam fazer uma boa prova, beleza? Tanto no quesito de prova objetiva, quanto inclusive no quesito de prova discursiva, que é o que vai cair para os senhores e para as senhoras, beleza? Então, deixa eu mostrar aqui, eu trouxe primeiro essas questões, só em torno, se eu não me engano, são 20 questões que eu trouxe, né, de conceitos básicos, ou seja, é o item 1.1 do edital do BNDES para o cargo de analista de sistema em cibersegurança, beleza? No item 1.1 tem lá conceitos básicos, vulnerabilidade, ameaças e ataques, ou seja, é exatamente isso que vamos debater neste vídeo agora, ou seja, vamos resolver em torno de, deixa eu ver, se eu não me engano, acho que são 20 questões, ou seja, essas 20 questões nós vamos resolver agora, né, efetivamente neste vídeo. Ah, professor, então quer dizer que esse é o primeiro vídeo de muitos outros que virão? Sim, deixa eu mostrar aqui para os senhores, só para vocês terem uma ideia, né? Aqui a gente tem o item 1.1, 1.2, 1.3 e assim vai. Ou seja, eu tentei segmentar, né, esses exercícios por assunto efetivamente de acordo com o edital de vocês, beleza? Ou seja, se eu não me engano, até agora, né, até o dia de hoje, ou seja, hoje é dia 3, né, de agosto, eu parei aqui no item 5.1.3, mas eu vou tentar, meu objetivo é tentar fechar de fato o edital inteiro com questões. Se a gente não conseguir, tudo bem, mas a gente vai tentar preencher pelo menos uma boa parte aí do edital de vocês, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a prática, vamos para o ringue, beleza, galera? Então, o objetivo é esse, toda a videoaula que eu disponibilizar aqui com foco, né, no BNDES é justamente trazer exercícios, em torno de 15 a 20 exercícios para a gente solucionar esses problemas para dar subsídios, tanto na prova objetiva quanto na prova discursiva para vocês. Beleza, galera? E com foco em analista de sistemas na área em específico de cibersegurança, beleza? Então, vamos lá, deixa eu ver aqui se tá gravando tudo certinho, beleza, já podemos. Eu vou sair um pouco aqui da tela, eu tô achando melhor eu sair um pouco da tela, porque eu acho que eu tô preenchendo uma parte, eu tô aqui com outro monitor, tô visualizando, mas eu acho que eu tô na frente de vocês, então eu vou fazer o seguinte, deixa eu sair aqui, deixa eu ver, beleza, vou sair, justamente para a gente dar um pouquinho mais de amplitude aí, beleza? E eu não atrapalhar os senhores. Vamos lá, questão de número 1. João é um administrador de TI responsável, preste bem atenção, esse é o cenário, tá?
Esse é um cenário da questão e eu estou trazendo algumas alternativas logo em seguida. João é um administrador de TI responsável pela segurança da rede de uma empresa. Ele está realizando uma análise de segurança e encontra um software desatualizado. Galera, preste bem atenção. Encontra um software desatualizado. Beleza? Que pode ser explorado. Pode, é uma possibilidade. Não quer dizer que foi explorado. Beleza? Não quer dizer que o ataque foi bem sucedido. É apenas uma análise de alguém, né, de um analista na área de segurança, de um administrador de TI, que encontrou um software que apenas está desatualizado. Beleza? Que pode ser explorado por atacantes para ganhar acesso não autorizado. Beleza? É uma possibilidade, prestem bem atenção nisso. João precisa identificar o que exatamente encontrou, ou seja, nesse aspecto, o que o João encontrou. Qual das opções a seguir melhor descreve o que João encontrou? A. Uma ameaça, um risco, uma vulnerabilidade, um ataque ou uma mitigação. E aí, o que vocês acham? Vou dar um tempinho aí para vocês, beleza? Responderem. Bom, galera, o nosso gabarito aqui é uma vulnerabilidade, ou seja, se ele está encontrando efetivamente, né, um software desatualizado, isso significa que João encontrou uma fraqueza no sistema, tá? Ou seja, ele encontrou uma fraqueza dentro desse software que pode ser explorado, o que é precisamente, né, o conceito, né, de uma vulnerabilidade, ou seja, é a representação de uma vulnerabilidade, que é justamente isso. Né? É uma fraqueza em determinado software ou em determinado sistema operacional, beleza? Ah, professor, mas por que não é um ataque? Por que não seria um ataque? O ataque, efetivamente, é uma ação realizada por uma ameaça, beleza? Que explora uma possível vulnerabilidade, ou seja, João, ele encontrou um potencial, né, para que um ataque realmente seja realizado, mas não um ataque em si. Ou seja, não foi feito nenhum ataque. O João ele não rastreou, né, e não verificou a materialidade de um ataque em si, beleza? Professor, mas como assim? O senhor tem como explicar de uma outra maneira? Sim, deixa eu trazer aqui, apesar de ser um item basicamente, né, simples de lidar, né, uma vulnerabilidade, mas esses conceitos muitas das vezes eles se confundem entre si, beleza? Ou seja, deixa eu trazer aqui para vocês que o que a gente tem que ter em mente que numa construção, né, de um possível ataque cibernético, a gente tem alguns pilares, né, que vocês precisam ter em mente. Ou seja, a gente tem uma possível ameaça, tá? Essa ameaça, né, conforme ela vai se aproximando, né, ela se aproxima de algo que a gente chama de vulnerabilidade, beleza? Ou seja, eu tenho uma possível ameaça. Essa ameaça ela pode se aproximar ou não, mas conforme ela vai se aproximando em cima efetivamente de uma vulnerabilidade em si, tá? Ou seja, de um software desatualizado, certo? Ou de uma fraqueza qualquer, seja no sistema operacional, seja em cima de um hardware, seja em cima de um software em si, beleza? Conforme essa ameaça ela vai se aproximando dessa vulnerabilidade, e quando essa vulnerabilidade efetivamente permite um acesso bem sucedido por parte do atacante, isso significa que por meio dessa ameaça, juntamente com essa vulnerabilidade, né, uma vez bem sucedida, né, a gente consegue efetivamente, né, alcançar o nosso objetivo, tá? Ou seja, quando eu tenho uma ameaça que se aproxima efetivamente, né, e que consegue explorar uma brecha em um sistema, em um software, em um hardware, né, com base nessa vulnerabilidade em si, todo esse conjunto vai produzir efeitos. Professor, e quais seriam esses efeitos? Seriam os efeitos de um ataque bem sucedido, 100% bem sucedido, né? Ou seja, a gente pode ter um ataque que vai ocasionar, né, por consequência, uma lentidão no sistema, beleza?
um conjunto de interrupções, beleza? Um ataque bem sucedido, ele pode ter consequências de criptografar os dados, beleza? Ou seja, a dinâmica de um ataque, ela sempre vai se basear nisso, numa possível ameaça, ou seja, o que significa essa ameaça? Um possível perigo, tá? Um possível perigo que pode explorar uma vulnerabilidade, beleza? Ou não, tranquilo? Ou seja, no caso da questão, o João efetivamente ele encontrou o quê? Uma vulnerabilidade, beleza? Professor, seria um risco? Por que não seria um risco, né? Deixa eu voltar aqui na questão. Na questão fala a questão, ela fala quais as opções a seguir melhor descreve o que João encontrou. Eu não poderia considerar que esse software desatualizado poderia ser encaixado num conceito de riscos, possíveis riscos. Por que não? O risco, ele na verdade, né? Deixa eu voltar aqui. Ele na verdade é a probabilidade de uma ameaça explorar uma vulnerabilidade ou não. Ou seja, quando essa ameaça, né, sendo possível ou não, ela se aproxima de tal forma de uma possível vulnerabilidade, né, a gente tem aqui o que a gente chama de probabilidade. Probabilidade. Ou seja, uma probabilidade de uma ameaça efetivamente explorar. Explorar o quê? Uma brecha ou explorar uma possível vulnerabilidade para que ele consiga, o atacante efetivamente consiga fazer o que a gente chama de exploração. Exploração de uma vulnerabilidade bem sucedida vai trazer determinadas consequências de um ataque, seja lentidão, seja interrupções, seja criptografar um conjunto de dados qualquer, beleza? Então, muitas das vezes os conceitos, né, de ameaça, de vulnerabilidade, de ataque, de uma possível mitigação, de risco, muitas das vezes eles podem confundir, né, o candidato nesse tipo de entendimento, apesar de ser um entendimento simples, beleza? Mas vale a pena trazer aqui a dinâmica para vocês de uma dinâmica do ataque em si, que é a ameaça, a vulnerabilidade e o ataque efetivamente, beleza? Então, quando essa ameaça, né, vai se aproximando, né, de uma possível vulnerabilidade para ser explorada essa brecha, né, existe o que a gente chama de um conceito de risco, beleza? Que nada mais é do que a probabilidade, né, de uma vulnerabilidade ser explorada, né, ou não. Beleza? Ou seja, o risco efetivamente é a probabilidade de uma ameaça explorar uma vulnerabilidade. Beleza? No caso da questão, o João identificou uma falha que poderia ser explorada. Não a probabilidade de exploração. Beleza? Ou seja, o João, ele estava aqui. Ele encontrou uma possível brecha. Beleza? Tranquilo? Então, vamos... Isso aqui foi só uma introdução, né, para a gente poder trazer a anatomia, né, digamos assim, de um ataque, né, dos conceitos básicos aí de vulnerabilidade, de ameaças e de ataques. Tranquilo? Vamos lá, questão de número 2. Maria trabalha em uma organização financeira onde é responsável por identificar possíveis ameaças que podem afetar a segurança dos dados da empresa. Beleza? Ou seja, onde ela é responsável por identificar possíveis ameaças. Recentemente, ela descobriu que há um grupo de hackers tentando acessar os dados bancários dos clientes. Ou seja, ela descobriu que há um grupo efetivamente de hackers tentando. Preste bem atenção. Ela já está identificando que eles estão tentando efetivamente. Beleza? Tentando, né? O que Maria identificou? E aí? A Maria identificou uma possível vulnerabilidade, uma possível ameaça, um possível risco, uma possível brecha ou uma possível mitigação? O
que vocês acham? Lembrando que mitigação refere-se àquelas medidas, né, tomadas para lidar com os riscos, com as vulnerabilidades. Se a gente identifica um possível risco, a gente pode aceitar esse risco ou mitigar, né? Ou seja, criar soluções, né, para que justamente essas ameaças, esses riscos, né, essas vulnerabilidades sejam efetivamente eliminadas, né? Esse é o objetivo, beleza? E aí, o que vocês acham? Qual é a alternativa correta? Bom, galera, aqui a resposta correta é a letra B, é uma ameaça, né? Ou seja, a Maria ela está identificando que existe um grupo de hacks que representa um perigo potencial aos dados. Beleza? Isso é precisamente o que uma ameaça significa. Tá? Mas professor, por que isso não seria vulnerabilidade? A vulnerabilidade em si ela é uma fraqueza que pode ser explorada. Maria identificou a fonte do perigo, não a fraqueza em si. Beleza? Ou seja, a Maria está identificando justamente esse grupo de hackers, né, que está tentando se aproximar. Ou seja, eles estão ainda na anatomia de um ataque oferecendo uma possível ameaça. Beleza? Agora, conforme eles vão se aproximando, né, dos ativos da rede, né, da empresa da Maria, né, eles vão ter essa probabilidade, ela vai aumentando, né, e esse risco vai aumentando. Ou seja, quando aumenta a probabilidade de uma possível exploração, né, conforme essa ameaça, que são esses grupos de hackers, vão se aproximando a tal ponto da probabilidade de exploração aumentar, ou seja, eu estou aumentando o meu risco, mas eu ainda estou aumentando o risco, né? Eu não cheguei efetivamente, né, na fraqueza que pode ser explorada ou não, que é justamente aqui, beleza? Os hackers, eles estão aqui ainda, beleza? Digamos assim, essa é a dinâmica, né, de um ataque, beleza? Então, uma vulnerabilidade não pode ser, porque a vulnerabilidade em si é uma fraqueza que pode ser explorada. Maria efetivamente identificou o que? A fonte do perigo, que são esses grupos hackers. Beleza? Um risco não pode ser, porque um risco é a probabilidade em si de uma ameaça explorar uma vulnerabilidade. Não a ameaça em si, ou seja, a ameaça, digamos que seria a origem, né? E o risco seria efetivamente, né, algo que estaria entre a ameaça e a vulnerabilidade. Conforme essa ameaça ela vai se aproximando de uma brecha, de uma vulnerabilidade, o risco vai aumentando. Beleza? Ou seja, e a definição do risco efetivamente é a probabilidade de uma ameaça explorar uma possível vulnerabilidade. É por isso, né, que quando a gente faz o gerenciamento de riscos, né, a gente estuda justamente o que? A gente cria o que a gente chama de matriz de risco. Porque é justamente aqui na matriz de riscos que a gente vai fazer, né, a comparação entre probabilidade, só para vocês terem uma ideia, né, probabilidade, versus o quê? Versus impacto. Ou seja, quem trabalha na área de cibersegurança sabe muito bem definir esse contexto de matriz de risco. Por quê? Existe em toda solução que você coloca dentro da sua empresa, né, vale a pena ressaltar aqui, vou até voltar aqui, que isso é um ponto muito importante, que é o seguinte, vou acabar ficando na frente de vocês, né? Mas beleza. Aqui vale muito a pena a gente debater, porque quando a gente tem os riscos identificados, por isso que a importância, né, de qualquer solução que adentre na sua organização, né, a gente precisa mapear esses riscos, e mapeando esse risco a gente vai estar calculando a probabilidade de uma vulnerabilidade, né, ser, né, efetivamente explorada. Com isso, para que a gente consiga calcular, digamos assim, essa probabilidade, a gente precisa fazer uma matriz de risco, né? A gente vai fazer os levantamentos, vai identificar os riscos, e com base em cada risco desse, a gente vai definir uma probabilidade e um impacto. E com base nisso, a gente vai ter uma classificação desse risco. Beleza?
Então, só para a gente ter uma ideia, né? Deixa eu voltar aqui na questão. Risco não seria, né? Porque o risco é a probabilidade em si de uma ameaça explorar uma vulnerabilidade, não a ameaça em si. Uma brecha? Bom, uma brecha é um evento que ocorre, né? Quando uma ameaça tem sucesso ou não em explorar uma possível vulnerabilidade, tá? Ou seja, a Maria, ela apenas identificou a ameaça, não a exploração bem sucedida, beleza? Então, já entra aí na sua mente, já coloca na sua mente que a brecha é um, digamos assim, um evento que ocorre, né? Deixa eu voltar aqui. É um evento, né? Ou seja, a brecha em si é um evento que ocorre quando uma ameaça teve sucesso. Ou seja, aqui na vulnerabilidade, quando ela for explorada, né, você tem que se perguntar: nessa exploração teve sucesso? Sim ou não? Sim ou não? Se ela obteve sucesso, né? Ou seja, a gente tem ali uma brecha efetivamente dentro da vulnerabilidade, beleza? É isso que a questão está querendo trazer aqui como conceito, conceitos básicos. Mitigação, a gente já sabe que mitigação refere-se a medidas tomadas para lidar com possíveis riscos ou vulnerabilidades, não a identificação da ameaça em si, beleza? Então, resumindo a ópera, né? Deixa eu voltar aqui. Esse grupos hackers, eles na verdade se encaixam numa ameaça, ou seja, é uma ameaça efetivamente esses grupos hackers. Então eu tenho que trazer, implementar, instalar controles dentro da minha empresa, né, para que a gente consiga reduzir essa ameaça, beleza? Às vezes é uma ameaça remota, é possível acontecer? Mas é bem remoto. Mas por quê? Porque a gente tem controle de gestão, né, de governança dentro da empresa que vai fazer com que essas ameaças de possíveis terceiros externos à empresa consiga realizar um ataque bem sucedido ou uma exploração bem sucedida no quesito de vulnerabilidade, beleza? Isso é importante a gente ter em mente. Tá? Questão de número 3. Vamos lá. Carlos, um analista de segurança, identificou que um malware desconhecido foi instalado na rede de sua empresa. Ou seja, Carlos, ele está identificando que efetivamente foi instalado, né, um malware dentro da empresa, beleza? Ou seja, é um fato. Isso é um fato, tá? Causando lentidão, interrupções, ou seja, esse fato que aconteceu já está tendo consequências, beleza? Ou seja, eu já não estou mais na fase de ameaça e nem de vulnerabilidade. Isso já passou. Ou seja, eu já estou tendo um ataque efetivo e consequências desse ataque efetivamente sendo realizadas, beleza? Ele está investigando a origem, do problema para proteger a infraestrutura, tá? A infraestrutura. Qual das opções a seguir descreve o evento que Carlos está enfrentando? E aí, galera? O que vocês acham? Uma ameaça? Um ataque? Uma vulnerabilidade? Um risco? Ou um firewall? O que vocês acham? Bom, galera, aqui a gente já tem ideia que a resposta correta é o ataque verdadeiramente. Ou seja, ele já identificou, cara. Já foi instalado, já está causando lentidão, já está causando interrupções, beleza? Então, se a gente voltar aqui, ou seja, já está produzindo efeitos efetivamente, beleza? Então, a resposta aqui seria o ataque, beleza? Vamos lá para a questão de número 4. Ana é responsável por gerenciar a segurança. Perdão, gente. Ana é responsável por gerenciar a segurança de uma aplicação web que armazena informações pessoais de usuário, beleza? Durante uma auditoria de segurança, ela está descobrindo, tá? Não é um hacker, não é ninguém, é ela, tá? Como auditora, né? Tá descobrindo que essa aplicação efetivamente permite a injeção de SQL, ou seja, eu consigo injetar comandos de SQL dentro de algum parâmetro, né, de um parâmetro via get, via post, tá? Quando é uma aplicação web, né? No caso aqui, quando é uma aplicação web,
Ou seja, eu consigo injetar, né, comandos SQL compatíveis com comandos SQL, né, que está produzindo um efeito, né? Ou seja, vamos ver, ela descobre que a aplicação ela é vulnerável a SQL injection, beleza? A injeção de SQL, o que pode comprometer a integridade dos dados, efetivamente. Afinal de contas, quando a gente tem uma vulnerabilidade dessa como SQL injection, a gente consegue, né, dentro daquele campo ali, né, de um formulário, por exemplo, ou até de um parâmetro via get, fica lá na URL, a gente consegue digitar comandos SQLs ali para retornar alguns dados do banco, ou seja, expor informações que estão dentro de um banco de dados que outrora deveria efetivamente estar privada, né? Os dados deveriam estar privados, perdão, mas ela descobre que essa aplicação permite, tá? Ou seja, ela está identificando uma brecha, ela está identificando uma vulnerabilidade, beleza, galera? Ou seja, nosso gabarito aqui efetivamente é vulnerabilidade, beleza? Por quê? Porque a Ana está encontrando uma falha no sistema, ou seja, a injeção de SQL, que pode ser explorada, tá? Caracterizando-se numa vulnerabilidade, beleza? Vamos lá, questão. Deixa eu beber uma água, enquanto isso vocês vão ler. Questão de número 5. Questão de número 5. Roberto é um consultor de segurança que está preparando, né, um relatório de risco para uma empresa de e-commerce. Ele precisa explicar o conceito de risco para a equipe executiva, considerando os componentes de ameaça, vulnerabilidade e impacto. Qual das seguintes opções descreve corretamente o risco? E aí, qual que vocês acham? Que é a chance de uma vulnerabilidade ser explorada por uma ameaça? A existência de uma vulnerabilidade no sistema? A presença de uma ameaça no ambiente? A implementação de medidas de segurança para proteger o sistema? A realização de um ataque bem-sucedido? E aí, o que vocês acham? Bom, galera, o nosso gabarito é exatamente a letra A, a chance de uma vulnerabilidade ser explorada. Ou seja, quando a gente fala de risco, a definição que a gente tem que ter é que o risco, ele efetivamente é o que? A probabilidade. Né? A probabilidade de uma possível vulnerabilidade ser explorada ou não. Com base nisso, é que a gente cria essa matriz de risco, oferecendo ali conceitos de probabilidade e impacto para que a gente tenha uma classificação posterior. Beleza? Então, só voltando aqui, a definição do risco em si é a chance, é a probabilidade de uma vulnerabilidade efetivamente ser explorada. Tranquilo? Beleza? Letra B. Ó, aqui é bem simples, né? A existência de uma vulnerabilidade no sistema. O que significa essa existência de uma vulnerabilidade? Essa existência de uma vulnerabilidade? Bom, isso representa uma vulnerabilidade em si, né? Mas o risco envolve a probabilidade e impacto. Beleza? Ou seja, quando há uma existência de uma vulnerabilidade no sistema, isso representa a própria vulnerabilidade. Beleza? A presença de um ataque. A presença de uma ameaça no ambiente. E aí, a presença de uma ameaça no ambiente, isto é apenas uma parte do risco, tá? Não é um risco completo, tá? O risco completo, na verdade, ele considera a exploração da vulnerabilidade em si, beleza? Então, essa questão ela não estaria, ela não está muito correta, porque a presença de uma ameaça, ela é uma partezinha do risco só. Tá? Só que ele quer um conceito mais assertivo, mais completo, mais abrangente sobre o que significa um risco, beleza? A implementação de medidas de segurança, para proteger o sistema. Bom, isso aí é a própria mitigação do risco, né? Não o risco em si, né? Se eu estou implementando medidas de segurança, é para mitigar
possível risco que está ali, né, se desenhando dentro de uma organização, beleza? A realização, né, de um ataque bem sucedido é a própria materialização do risco, né? Mas o risco, efetivamente, ele refere-se à probabilidade ou à chance, né, de uma vulnerabilidade ser explorada por uma ameaça, beleza, galera? Então, nosso gabarito aí de letra A, tranquilo? Questão de número 6. Vamos lá. Durante uma revisão de segurança em uma empresa de tecnologia, foi descoberto que um aplicativo crucial tem várias portas abertas. Ou seja, foi descoberto aqui um aplicativo crucial tendo várias portas abertas nele, que podem ser exploradas, não significa que foram, que podem ser exploradas remotamente por invasores. A equipe de segurança está preocupada com, com a potencial exploração dessas portas abertas. Com a potencial, não significa que se concretizou. Tá? Então já não pode ser ameaça, beleza? Ou seja, como essa situação é classificada em termos de segurança da informação. Não pode ser mitigação porque não são controles implementados para sanar um possível risco, beleza? Uma ameaça? Bom, uma ameaça a gente já está vendo que é um agente, uma condição que pode causar um dano, né? Não a fraqueza em si, né? Explorável, né? Beleza? Bom, a gente está tratando de vulnerabilidade em si, é exatamente isso, tá? Afinal de contas, portas abertas, elas representam as fraquezas, tá? As possíveis brechas que podem ser exploradas por atacante. Ou seja, isso caracteriza-se efetivamente em uma vulnerabilidade. Ah, mas por que não é um ataque? Porque o ataque seria a exploração ativa, né, dessa vulnerabilidade, né? Então, se eu efetivamente tiver sucesso nessa exploração dessa vulnerabilidade, eu vou ter efetivamente a produção de efeitos, né? Vamos voltar aqui. Produção de efeitos desse ataque em si. Pode ser lentidão, interrupções, criptografar os dados ou não, entendeu? Então, aí, entre N, né, fatores aí que propiciam, né, um ataque bem sucedido como consequência, beleza? Vamos lá? Então, nossa questão de número 7. Vamos lá. A empresa XYZ desenvolveu um software que calcula automaticamente as taxas de câmbio, beleza? Infelizmente, um pesquisador de segurança descobriu que, se uma entrada específica for fornecida, o software falha e revela dados internos, ou seja, o que vocês acham que isso seja? Ou seja, se eu estou inserindo determinadas informações, está me retornando, né, dados internos, né? Ou seja, a empresa desenvolveu um software que calcula automaticamente as taxas de câmbio. Esse é o objetivo, né, do sistema, tá bom? E esse pesquisador de segurança descobriu, ou seja, é um cara dentro da empresa, tá? Um funcionário dentro da empresa. Não é alguém externo, não é um atacante. É alguém, né, que é da área de segurança. Descobriu. Ou seja, se ele descobriu o quê? Ele descobriu exatamente uma vulnerabilidade, tá? Ou seja, ele descobriu uma vulnerabilidade de segurança. Afinal de contas, o pesquisador está descobrindo uma fraqueza que pode ser explorada, tá? O que classifica, né, esse conceito aí, né, esse cenário como uma vulnerabilidade, beleza? Uma ameaça persistente avançada. Bom, esse termo, ele digamos assim, que ele se refere, né, a ataques mais complexos, não a falha no software. Tá? Um ataque DOS, não. Um ataque DOS, Denial of Service, ele refere-se à indisponibilidade do serviço. Não é isso que está acontecendo. Tá? O que está acontecendo é um vazamento de informações, uma vez que eu insiro determinadas informações, né, para o sistema, e o sistema revela esses dados. Beleza? Tranquilo?
O risco em si, o risco envolve a probabilidade de um problema ocorrer efetivamente, enquanto que o pesquisador está encontrando efetivamente o que? Falha específica do software, tranquilo? Beleza? Então, o nosso gabarito aí efetivamente é uma vulnerabilidade de segurança. Questão número 8. Uma equipe de segurança está implementando um novo firewall para proteger a rede da empresa ABC contra ataques externos. Durante a configuração, né, eles identificam que o firewall pode ser bypassado devido à configuração padrão insegura. E aí, como essa situação deve ser classificada, galera? O que vocês acham? E aí? Um ataque? Uma ameaça? Uma vulnerabilidade? Uma mitigação? Ou um incidente de segurança? E aí, qual opção, qual alternativa? Agora já está ficando mais difícil, né? E aí, durante a configuração, eles identificaram, ou seja, os caras que estão implementando esse firewall identificaram que o próprio firewall pode ser bypassado devido às configurações padrões inseguras, beleza? Ou seja, ele está identificando. Se ele está identificando uma configuração padrão insegura, isso representa o que? Uma fraqueza. Se é uma fraqueza, é uma vulnerabilidade. Então, nosso gabarito aqui é letra C, beleza? Professor, não é um ataque, porque um ataque, por que não é um ataque? O ataque é uma ação que explora essa vulnerabilidade. Teve uma ação de alguém de fora, né, realizando essa exploração bem sucedida, beleza? A ameaça não é porque uma ameaça é o agente, é a condição. Lembre-se sempre disso, precisa de alguém ou de uma condição que pode explorar essa vulnerabilidade, né, de forma 100%. Tá? No caso da questão, o cenário está tratando efetivamente de uma falha identificada no firewall, no software do firewall, beleza? De acordo com as configurações padrões, beleza? Mitigação não é porque refere-se. A mitigação é a ação para reduzir uma possível vulnerabilidade, um possível risco, beleza? Incidente de segurança. O incidente, ele seria digamos assim, ele se caracteriza. Como é que eu posso te explicar de uma melhor forma? O incidente de segurança, ele seria uma exploração, digamos assim, bem sucedida da vulnerabilidade. Mas aqui apenas a gente está tratando a fraqueza que foi identificada no cenário, beleza? Bom, então nosso gabarito aí é letra C, tá? Letra C, vulnerabilidade. Questão de número 9. Questão de número 9. Durante uma análise de risco, ou seja, a empresa de desenvolvimento de software, Softtech, encontrou, ou seja, durante essa auditoria, durante essa análise, ela está encontrando o que? Encontrou que um de seus produtos permite a execução remota de código por usuários não autenticados. Olha que perigo. Eu não preciso estar autenticado no sistema para enviar comandos remotos. Entendeu? Ou seja, inclusive aqui é interessante porque se eu executo comandos remotos, né, sem estar autenticado, consigo um shell reverso. Ou seja, se eu consigo um shell reverso, eu consigo ter o comando efetivamente desse servidor, dessa máquina, né, desse sistema que está hospedando essa aplicação efetivamente, beleza? Encontrou que um de seus produtos permite a execução remota de código por usuários não autenticados devido a falhas de design. Como a empresa deve classificar essa descoberta? Ou seja, é a empresa que está aqui que encontrou, não foi um agente externo, não foi uma condição externa que propiciou essa probabilidade maior disso acontecer. Não, é o pessoal da própria empresa. Ou seja, se é o pessoal da própria empresa, estão identificando uma vulnerabilidade crítica. Beleza, galera? Ou seja, é a falha em si que permite a execução remota do código, né? Que é a vulnerabilidade, tá? É uma vulnerabilidade crítica, uma vulnerabilidade séria, né? Que requer uma possível atenção aí em especial, beleza? Questão de número 10. Um pesquisador de segurança descobriu um famoso aplicativo de mídia social. Um pesquisador de segurança descobriu que um famoso aplicativo de mídia social, tá,
possui uma vulnerabilidade que permite a leitura de dados do usuário sem o devido consentimento. Isso pode ser explorado para coletar informações sensíveis. Qual das opções a seguir melhor descreve essa descoberta? Bom, acho que já dá para ter uma ideia, né? O nosso gabarito aqui é uma vulnerabilidade de privacidade, beleza? Ou seja, a funcionalidade que permite a leitura de dados sem consentimento é uma própria falha que pode ser explorada, beleza? Tranquilo? O que caracteriza-se, né, a vulnerabilidade em si. A ameaça interna, a situação ela não descreve um agente interno malicioso, né, alcançando, explorando essa vulnerabilidade. Não é isso que tá acontecendo efetivamente. É um pesquisador de segurança de uma própria organização que descobriu essa brecha, que descobriu essa vulnerabilidade, beleza? Um risco de conformidade. Bom, aqui a gente tem que ter em mente que a falha ela pode levar a um risco de não conformidade, mas a situação ela descreve efetivamente a brecha, descreve a falha, não o risco em si, beleza? Tranquilo? Vamos lá. Ah, professor, acho interessante, né? Eu estava até revendo isso aqui. Pô, se é uma vulnerabilidade, então eu posso considerar que é uma brecha, afinal de contas, uma brecha ela bem explorada, 100%, eu tenho ali o conceito bem definido de uma vulnerabilidade. Bom, o conceito aqui de uma brecha legal, essa brecha legal ela se refere a lacunas na legislação. Tá? A brecha aqui é referente a regulamentações, a legislações. Não há falhas no aplicativo. Tá? Quando se fala em brecha legal, são brechas na legislação em si. Tá? E não no aplicativo web, ou no aplicativo desktop, ou no sistema operacional, ou num software qualquer, beleza? Essa é a pegadinha aqui. Questão de número 11. Uma empresa de tecnologia está revisando suas políticas de segurança para melhorar a proteção de seus ativos digitais. Durante essa revisão, um analista aponta que a recente implementação de um novo sistema de monitoramento de rede reduziu o impacto de um ataque, mas não a probabilidade de sua ocorrência. E aí, galera, o que vocês acham? O que vocês acham? Ou seja, durante essa revisão, um analista aponta que a recente implementação de um novo sistema de monitoramento de rede reduziu o impacto de um ataque, mas não a probabilidade de sua ocorrência. Vamos lá? Qual termo melhor descreve essa situação e qual a razão disso? E aí, galera, qual que vocês acham? Esperar dar um pouquinho de tempo para vocês enquanto eu bebo uma água. Ah, bom, qual termo melhor descreve essa situação e qual a razão disso? Bom, quando a gente fala de risco, a gente sabe que existe uma matriz de risco, né? E nessa matriz de risco, a gente tem dois conceitos ali que a gente precisa definir, que é a probabilidade de algo ocorrer e o impacto disso, beleza? Então, quando a gente está tratando de risco, quem trabalha na área de cibersegurança tem que ter essa habilidade de levantar e identificar possíveis riscos e criar para esses riscos ações, medidas internas que devem ser realizadas para mitigar esses possíveis riscos. E digamos assim, que essas medidas sejam elas quais forem. Né? No caso aqui do exemplo, essa empresa está revisando as políticas de segurança, né? E ela está falando que durante essa revisão, uma analista aponta que a recente implementação de um novo sistema de monitoramento de rede reduziu o impacto, né? Ou seja, essa empresa ela teve uma ação de implementar um novo sistema de monitoramento de rede dos seus ativos, né? E quando a gente implementa algo para mitigar um possível risco, existem duas possibilidades de acontecerem. Reduzir probabilidade. 2, reduzir
impacto. Só que muitas das vezes tem implementações que são feitas que elas só disponibilizam, permitem uma redução na probabilidade, mas o impacto ainda é mantido. Eu posso reduzir essa probabilidade que outrora era alta, eu implementei controles de segurança, tá? De tal forma que eu reduzi essa probabilidade de acontecer. Porém, se ainda assim acontecer esse risco, eu vou ter um impacto muito grande, efetivamente, beleza? E o contrário também é verdadeiro. Por que o contrário é verdadeiro? Porque tem implementações que eu posso dar, né, implementar, né, efetivamente, aplicar dentro de uma empresa onde eu vou reduzir o meu impacto, né, digamos assim, o impacto, né, desse risco acontecer. Mesmo que aconteça, eu estou reduzindo o impacto. A empresa não vai sofrer tantos danos assim. Tanto danos à sua imagem, reputação, tanto danos à perda de dados. Né? Ah, mas se for um ransomware? Bom, se a gente tiver uma política bem definida de backup, de restore, né? Disaster recovery, tudo bem. Posso ter meus dados criptografados, mas eu consigo, de certa forma, restaurar ao ponto em que eu perdi esses dados, efetivamente. Beleza? Posso ter um impacto, né, muito grande ainda? Posso, mas se eu aplicar controles, eu posso reduzir o impacto. Porém, a probabilidade disso acontecer, ela pode diminuir, ou pode aumentar, ou pode sequer ser alterada. Ou seja, tem controles que eu posso lançar, né, dentro de uma empresa, né, implementar dentro de uma empresa onde que eu posso até reduzir o impacto, mas a probabilidade de acontecer ainda é mantida, beleza? Então, é muito importante para um analista de cibersegurança que ele tem que ter essas duas vertentes, que quando ele implementa efetivamente, né, controles, né, para reduzir um possível risco, ele tem que implementar controles, trazer soluções para dentro da empresa que vão diminuir tanto o impacto quanto também a probabilidade. Tá? Não pode ser apenas uma única característica, digamos assim. Então é um misto, né? Então aqui, qual o termo melhor descreve essa situação e qual a razão disso? Bom, se a gente está lidando com conceitos e atributos de probabilidade e impacto, cara, é risco. A gente está reduzindo o risco. A gente está brincando ali, né? Entre diminuir ou aumentar a probabilidade, diminuir ou aumentar o impacto. Se na questão, um cenário está trazendo manipulações nessas variáveis de probabilidade e impacto, cara, é risco. Está reduzindo o risco. Afinal de contas, a gente tem aí as matrizes de risco, né? Pois o impacto foi mitigado, mas a ameaça persiste. Né? Ou seja, a probabilidade de acontecer ainda persiste. Ou seja, o fato de eu instalar um novo sistema de monitoramento de rede não diminui a probabilidade disso acontecer. Reduz o que? O impacto. Né? Eu tenho um controle melhor, né? O impacto já não vai ser tão grande. Consigo fazer uma rastreabilidade, né, do que está acontecendo na minha rede. Mas eu preciso implantar controles extras para que eu consiga reduzir essa probabilidade de ocorrência, beleza? Transferência do risco. Por que a empresa passou a responsabilidade para um terceiro? Bom, não seria, né? Isso envolveria a contratação de seguros ou acordos, né, que transfiram a responsabilidade para outra parte, o que não é o caso aí da questão, beleza? Aceitação do risco, uma vez que a empresa optou por não tratar a vulnerabilidade diretamente. Bom, a aceitação do risco implica em não tomar medidas de mitigação, o que não se aplica na própria questão, né? Pois as medidas elas foram de fato implementadas, né? Então não seria a aceitação do risco, não teria nada a ver com isso, tá? Prevenção do risco, pois o ataque foi completamente neutralizado. Cara, aqui a prevenção ela implica em eliminar a probabilidade de ocorrência do ataque, o que não foi alcançado, né? Pois a ameaça ainda existe, beleza? Evitação do risco, porque a empresa eliminou a fonte do ataque? Não, né? Evitação significa modificar ou eliminar realmente completamente, né? 100% os processos para evitar o risco, o que também não aconteceu nesse cenário, né? Já que a ameaça ainda é persistente, apesar de ter reduzido o impacto, tá? E a probabilidade ainda acontece, ou seja, há uma ameaça que está no status de probabilidade alta ainda de acontecer, digamos assim, beleza? Vamos lá, questão de número 12. Uma startup de software
está se preparando para lançar uma nova aplicação web, beleza? E contratou uma equipe de segurança para realizar teste de penetração. Durante os testes, foi identificado que a aplicação está vulnerável a ataque de cross-site script, permitindo a execução de scripts maliciosos. Olha que questão linda, galera. Questão maravilhosa, maravilhosa. Qual das seguintes medidas seria mais eficaz para mitigar essa vulnerabilidade? Considerando as práticas de segurança modernas. E aí, galera? Implementar um firewall de aplicação web para bloquear scripts conhecidos? Utilizar a codificação de caracteres especiais em entradas de usuário? Bloquear todas as entradas de usuários e apenas permitir dados pré-definidos? E aí? Configurar políticas de segurança de conteúdo para restringir a execução de script? Realizar auditorias de segurança trimestrais para identificar novas vulnerabilidades? E aí, o que vocês acham? Bom, galera, nosso gabarito mais assertivo aqui, beleza? Mais assertivo nesse caso seria configurar políticas de segurança de conteúdo para restringir a execução de scripts. Professor, como assim implementar um firewall de aplicação web para bloquear scripts conhecidos não seria? Galera, um Web Application Firewall pode ajudar a mitigar alguns ataques XSS, mas não é uma solução abrangente, tá? Pois os scripts desconhecidos ou variantes ainda podem passar. Digamos assim que um firewall de aplicação web, ele não resolve todos os tipos de ataque. Ele é limitado, tá? Se fosse assim, era só colocar um Web Application Firewall na borda, né, da tua rede, que todos os teus sistemas webs eles iriam estar protegidos a ataque XSS. Né? E o que não acontece na prática, tá? Mesmo que você tenha o Web Application Firewall, dependendo de como o desenvolvedor ele preparou, implementou, arquitetou todo o sistema web dele, é possível sim a gente manipular determinadas variáveis, né, via GET, que a gente consiga executar scripts ali, entendeu? Por quê? Porque o programador, o desenvolvedor, ele não tá filtrando esses dados que são passados, essas informações são passadas via parâmetros. Tá? Então, nem todos os parâmetros são lidos efetivamente pelos Web Application Firewall. E quando eu digo lido, pelo cabeçalho ali do pacote que está sendo trafegado na rede, beleza, galera? Tranquilo? Utilizar a codificação de caracteres especiais em entrada de usuário? Bom, isso, digamos assim, que é até uma boa prática para prevenir XSS, né? O Cross-Site Script. Mas pode não ser suficiente sozinho, sem outras medidas como um controle melhor, né, de política de segurança de conteúdo, tá? Então é uma questão até um pouco limitada, né? Ela não está totalmente correta, né? A gente precisa de algo que seja mais efetivo. Bom, bloquear todas as entradas de usuário e apenas permitir dados pré-definidos, pô, se for assim, tu vai acabar bloqueando, né, o acesso, né, e a utilidade, na verdade, a utilidade, né, do usuário ao sistema, tá? Isso seria completamente inviável para uma aplicação web, que precisa de interatividade. A aplicação web, ela precisa de flexibilidade na entrada de dados, então você precisa dar esse conforto para o usuário. Afinal de contas, o teu maior objetivo é fazer com que os usuários acessem essa aplicação e que essa aplicação seja muito bem avaliada, né, pelos usuários. Então, se você bloquear todas as entradas dos usuários, o usuário simplesmente vai ficar ligando para o suporte o tempo todo, falando que não está conseguindo mexer no sistema, beleza? Configurar políticas de segurança de conteúdo para restringir a execução de script. E aí, galera? Configurar políticas de segurança de conteúdo. Esse efetivamente é o nosso gabarito, tá? O famoso CSP, né, que é a política de segurança de conteúdo, eles são altamente, tá, eficazes para prevenir o cross-site script, pois permitem que os programadores, os desenvolvedores definam quais scripts efetivamente são confiáveis e podem ser executados, tá? Bloqueando outros por padrão. Então, quando o desenvolvedor está preparado para efetivamente desenvolver um sistema, que aceite parâmetros via GET, por exemplo, ou até POST, tá? Mas no caso aqui do Cross-Site Script, a gente está lidando com aplicações web que muitas vezes aceitam
parâmetros via GET, e se a gente colocar determinados comandos de JavaScript ali, ele vai ser executado, né? Para evitar isso, para mitigar isso, o desenvolvedor, né, quando receber essas informações via parâmetro, né, web, ele precisa, no código dele, aplicar políticas de segurança de conteúdo. Ele precisa filtrar aquele conteúdo. Afinal de contas, ele precisa ter um código eficiente que permita apenas scripts confiáveis. Tá? Ou até informações, né? Entradas confiáveis. Ele precisa filtrar aquilo ali. Tá? Então, quando a tua aplicação web na empresa está efetivamente aceitando comandos via GET para, né, efetivamente executar comandos script, né? Você precisa acionar efetivamente a equipe de desenvolvimento para criar uma política dentro daquele código, tá? Para que isso não aconteça. Tranquilo? Realizar auditorias de segurança trimestrais? Não, embora útil para segurança contínua, mas a auditoria não mitiga o XSS diretamente, tá? É falho isso. Apesar de ajudar, você vai só identificar, mas você precisa ter uma implementação mais efetiva, tá? Beleza? Questão de número 13, vamos lá. Uma grande instituição financeira está preocupada com a segurança de suas transações online. A equipe de segurança está considerando implementar tecnologia, ou seja, estão querendo implementar tecnologias de criptografia para proteger os dados em trânsito, né, e em repouso, beleza? Qual abordagem de criptografia deve ser usada para garantir a confidencialidade e a integridade das transações? Que transações são essas? Os dados em trânsito e em repouso, considerando o equilíbrio entre segurança e performance. E aí, galera, qual que vocês acham? Utilizar criptografia simétrica para todos os dados em trânsito? Aplicar criptografia assimétrica para proteger dados em repouso? Empregar criptografia homomórfica para operações em dados criptografados? Implementar uma combinação de criptografia simétrica para dados em trânsito e assimétrica para troca de chaves, ou usar simplesmente um hash criptografado para garantir a integridade dos dados? Quais que vocês acham? Bom, galera, nosso gabarito aqui seria implementar uma combinação de criptografia simétrica para dados em trânsito e assimétrica para troca de chaves. Essa aqui é puxada. Vamos lá, letra A. Utilizar a criptografia simétrica para todos os dados em trânsito. Bom, criptografia simétrica, como a gente já sabe, né, é aquela criptografia que se utiliza apenas de uma única chave, a da chave secreta. Ela é rápida? Mas e eficaz para dados em trânsito? Sim, mas não oferece um método seguro para troca de chaves por si só. Afinal de contas, em comparação com a utilização de criptografia assimétrica, que se utiliza de duas chaves, uma privada e uma pública, a criptografia simétrica ela é falha nesse sentido. Ela é menos segura. Afinal de contas, é uma chave secreta. Se você recuperar essa chave, já era. Você tem acesso a uma maneira de decifrar os dados por uma única chave. Tá? Isso é perigoso. É rápido? Afinal de contas, não vai ter um processamento tão grande ali, né, na criptografia. Mas, efetivamente, ela é rápida, é eficaz para dados em trânsito, mas não é um método tão seguro. Tá? Aplicar criptografia assimétrica para proteger dados em repouso? E aí? Criptografia assimétrica, ela, assim, lembra que é o seguinte, aqui a gente está querendo considerar o equilíbrio entre segurança e performance. Performance, preste bem atenção. Na letra A, utilizar criptografia assimétrica, a gente está dando uma performance melhor. Afinal de contas, a utilização de uma criptografia assimétrica ela é mais rápida e eficaz no trânsito dos dados. Mas ela é menos segura. Ela é mais invasiva do que uma criptografia assimétrica que se utiliza de duas chaves. Ao contrário de aplicar criptografia assimétrica para proteger os dados, eu vou estar efetivamente, né, me assegurando, afinal de contas, trazendo no quesito de segurança uma segurança a mais, são duas chaves que vão estar sendo trafegadas, que vão estar sendo utilizadas, né, na verdade. Mas em relação à performance, a gente precisa saber disso, que a criptografia assimétrica, a performance dela cai um pouco.
A criptografia assimétrica ela é computacionalmente intensiva. Não é ideal para grandes volumes de dados, tá? Em repouso, tá? Afinal de contas, a gente está levando em consideração dados em trânsito e dados em repouso, beleza? Para conseguir um equilíbrio entre segurança e performance, não basta apenas usar criptografia assimétrica, tá? Empregar criptografia homomórfica. Professor, que é isso? Nunca ouvi falar isso na vida. Embora avançada, a criptografia homomórfica ainda é impraticável para o uso generalizado devido às suas exigências de processamento, tá? Então não seria a letra C, tá? Afinal de contas, a gente quer um equilíbrio entre segurança e performance. Implementar uma combinação de criptografia simétrica para dados em trânsito, ou seja, para ser mais rápido, e uma combinação ao mesmo tempo da assimétrica para troca de chaves, beleza? Ou seja, eu preciso ao mesmo tempo ter um equilíbrio, né, na segurança assimétrica para troca de chaves, um mecanismo mais seguro, ou seja, a criptografia assimétrica vai me trazer essa segurança, e a criptografia simétrica para me trazer uma performance, uma agilidade maior, beleza? Ou seja, essa combinação ela é eficiente, pois usa a criptografia simétrica para o volume de dados e assimétrica para garantir uma troca segura, proporcionando o que a gente está querendo, que é o equilíbrio entre segurança e performance, beleza? Usar hashing. Cara, hashing é excelente, né? Para verificar a integridade dos dados, mas não oferece confidencialidade não, tá? Ou seja, o hash é em relação a gente descobrir se está íntegro ou não aquele dado. Tá? Mas em relação à confidencialidade, cara, a gente vai precisar de uma criptografia simétrica em conjunto com uma criptografia assimétrica para troca de chaves, tá? Beleza? Então, o nosso gabarito aqui é letra D. Opa, letra D. Tranquilo? Vamos lá. Em uma pequena 14, né? Em uma pequena empresa de tecnologia, descobriu que seus servidores estavam apresentando desempenho degradado. Ou seja, em uma pequena empresa de tecnologia, a equipe de segurança descobriu que seus servidores estavam apresentando desempenho degradado. Após uma investigação, descobriram que o sistema estava sobrecarregado por um aumento no tráfego de rede, sem que houvesse um aumento correspondente de atividade legítima. Isso os levou a acreditar que estavam sofrendo um ataque. Qual das seguintes opções descreve melhor a situação enfrentada pela empresa? E aí, galera? Galera, já de cara, né? Seria efetivamente um ataque de negação de serviço, onde visa tornar um serviço indisponível ao sobrecarregar. Ou seja, sobrecarregar o sistema com tráfego falso, né? Com tráfego, um aumento do tráfego de rede, né? O que corresponde ao cenário apresentado, beleza? Ou seja, efetivamente seria o ataque de negação de serviço, beleza? O ataque de phishing? Cara, ataque de phishing não é um cenário que está propondo, né, a questão, né? Afinal de contas, envolve o phishing, né? Efetivamente, ele envolve enganar usuários para obter informações sensíveis. Não se refere ao aumento do tráfego. Aqui a gente está tendo um aumento do tráfego de uma forma fora do padrão. Para quê? Sobrecarregar o desempenho do sistema. Beleza? Tranquilo? Então não seria o phishing. Uma invasão física, cara, invasão física, ou o próprio nome já está dizendo, é um acesso físico não autorizado, tá? Não se trata do tráfego da rede aqui no caso da questão, tá? Um ataque de engenharia social, então, não seria também, né? Engenharia social ela se utiliza de artifícios, né, para manipular pessoas, né, para revelar informações, né, então não afeta diretamente o tráfego de rede. Então o ponto-chave aqui realmente o tráfego de rede e sobrecarregado, entendeu? Então já dá o ar aqui do ataque de negação de serviço efetivamente. O malware de acesso remoto, cara, o malware de acesso remoto, o próprio nome já está dizendo, né, permite o controle remoto, mas não causa necessariamente um aumento no tráfego, tá? Então, nosso gabarito aqui é ataque de negação de serviço. Questão de número 15. Durante uma simulação de ataque cibernético, ou seja, simulação de ataque cibernético, um analista de segurança descobre que um invasor poderia modificar dados críticos sem ser detectado. Um analista de segurança descobre, opa,
ele descobriu, certo? Ele descobre que um invasor poderia modificar dados críticos sem ser detectado. Este cenário envolve alterações não autorizadas de registro em um banco de dados sem gatilhos de alarme. Isso é perigoso. Que tipo de ameaça é representada por esse cenário? E aí, galera? Olha o que vocês acham. Bom, aqui ele está falando já de cara, um analista de segurança descobre que o invasor poderia modificar. Galera, se ele está falando modificar, tem a ver com integridade, cara. Se ele está modificando dados, ele está tirando esse pilar da integridade dos dados. Os dados já não estão sendo íntegros. Porque os dados já estão conseguindo ser modificados, ser alterados, beleza? A integridade, ela refere-se, perdão, à confiabilidade, à precisão efetivamente dos dados. A alteração não autorizada, né, dos dados afeta diretamente a integridade, tornando esse tipo de ameaça identificado. Tá? Então, no caso da questão, como está tratando de dados que podem ser modificados, cara, a integridade já é de cara. Confidencialidade relaciona-se ao acesso não autorizado a informações, não à alteração do dado em si. Tá? Então, no caso da questão, o ponto no núcleo da questão é em relação a modificar os dados. Se a gente está modificando os dados, efetivamente ameaça à integridade, beleza? Disponibilidade não é, porque refere-se à capacidade, né, de acessar as informações do sistema e dos dados estarem sempre disponíveis para os usuários, beleza? Ataque de phishing. Novamente, phishing envolve enganar usuários, não é o caso da questão, tá? Injeção de SQL também não é o caso da questão, porque embora possa ser um método para realizar um ataque, não é um tipo de ameaça em foco aqui no caso do cenário. Tá? Questão 16. Tá? Já estamos chegando no final. Beleza? Vamos lá. Em uma organização financeira, a equipe de segurança identificou um processo, ou seja, a equipe de segurança identificou um processo em que um funcionário interno acessava frequentemente sistemas críticos sem autorização. Olha o ponto-chave, sem autorização, beleza? E quem é que está fazendo isso? A equipe de segurança identificou um processo em que um funcionário interno acessa frequentemente sistemas críticos sem autorização, expondo dados sensíveis. Qual termo descreve melhor o comportamento desse funcionário? Galera, aqui já é de cara a ameaça interna, efetivamente, beleza? Bom, aqui a gente precisa ter uma ideia, né? Que existe a ameaça interna e a ameaça externa, beleza? Bom, ameaça interna, o próprio nome já diz, é interna, refere-se a indivíduos dentro da organização que podem explorar seu acesso legítimo para comprometer informações ou sistemas, tá? Que é o caso da questão, beleza? Ameaça externa, né? Refere-se já a atacantes que estão fora dos perímetros da organização, né? Da rede, fora da rede, efetivamente. Então, não seria o caso da questão. Engenharia social também não, porque afinal de contas, engenharia social, o próprio nome já diz, é uma engenharia que vai permitir manipular pessoas, né, para revelar determinadas informações. Ataque de força bruta, nada a ver. Afinal de contas, ataque de força bruta é técnicas para quebrar senhas. Não envolve efetivamente um acesso interno a sistemas críticos. Espionagem corporativa? Cara, não. Pode até estar envolvida, mas o termo mais específico aqui é uma ameaça, é a ameaça interna. Ou seja, a espionagem corporativa, né, ela é uma subdivisão dentro da ameaça interna, digamos assim, beleza? Questão de número 17. Durante a análise de logs de uma aplicação web, o administrador percebeu diversas tentativas de acesso não autorizados que usavam diferentes combinações de usuário e senha. Essa atividade, usuário e senha, combinações, usuário e senha, combinações, usuário e senha. A gente já sabe mais ou menos o que é, né? Essa atividade causou um aumento no uso de recursos do servidor. Beleza? Qual técnica de ataque mais provável está sendo usada nesse cenário, galera? Já é força bruta, né? Já de cara falando em combinações de usuário e senha, para tentativa de acesso não autorizado, é efetivamente, né, negação de serviço, beleza? Bom, ataque de cross-site script.
Bom, o cross-site script, como a gente já viu, né? Ele explora falhas em sites para injetar scripts maliciosos ali naquele parâmetro via GET, por exemplo, nos sistemas web. Beleza? Questão de número 18, já está quase acabando. Uma empresa está enfrentando um problema de segurança onde usuários mal intencionados conseguem obter informações confidenciais sem serem detectados. Olha que maravilha! Olha que maravilha! Esses atacantes exploram falhas no software para comprometer a segurança sem alterar diretamente os sistemas. Qual termo descreve melhor essas falhas? Essas falhas que os atacantes estão explorando. E aí, galera? Galera, nosso gabarito aqui já é vulnerabilidade. Tá? Vulnerabilidade. Vulnerabilidades são fraqueza. Aqui ele já tá te direcionando. Qual termo descreve melhor essas falhas? Essas falhas são fraquezas ou falhas em sistemas que podem ser exploradas por atacantes para comprometer a segurança, permitindo um acesso não autorizado. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Questão de número 19. Um auditor de segurança está revisando as práticas de segurança de rede de uma empresa. Vou deixar vocês lendo aí. E eu vou só beber um pouquinho mais de água. E aí, um auditor de segurança está revisando as práticas de segurança de rede de uma empresa e descobre que há uma falta de criptografia nas transmissões de dados, ou seja, dados em trânsito, permitindo que as informações sensíveis possam ser interceptadas. Tá? Possam ser interceptadas. Afinal de contas, não está tendo criptografia. E lidas por qualquer pessoa com acesso ao tráfego de rede. Qual técnica de ataque passivo é facilitada pela ausência de criptografia nas transmissões de dados? Qual técnica de ataque passivo é facilitada pela ausência de criptografia nas transmissões de dados? E aí, galera, qual que vocês acham que é? Galera, aqui é importante. Ataque passivo. A gente vai lidar na próxima aula com ataques passivos, né? Mas o nosso gabarito aqui é o eavesdropping, escuta passiva. Se eu não estou tendo durante essa transmissão dos dados criptografia, né, para cifrar esses dados, qualquer pessoa que estiver snifando a rede ali, ela vai conseguir pegar aquele dado e vai conseguir ler. Afinal de contas, não tem criptografia. Beleza? Ou seja, o eavesdropping ele é essa escuta passiva. Né? Ou seja, a própria ausência de criptografia torna os dados transmitidos extremamente vulneráveis a sniffing, por exemplo. O atacante pode capturar e analisar informações sem sequer alterar ou interagir diretamente com o tráfego de dados, tá? Então, spoofing. Por que não seria spoofing? O spoofing ele envolve, assim, é um tipo de ataque, digamos assim, né? Que envolve enganar sistemas ou usuários falsificando informações, tá? Não está diretamente relacionado efetivamente à criptografia, se for o caso. Denial of Service é o ataque de negação de serviço, não seria o caso da questão. Cross-site script seria a própria vulnerabilidade de executar comandos de script num parâmetro de um website, por exemplo, né, via GET, por exemplo, né, não é o caso da questão. Brute Force, muito menos, né, ataque de força bruta, beleza? É a tentativa de adivinhar senhas ou chaves por tentativa e erro, beleza? Vamos lá, 20, última questão, tranquilo? Vamos lá. Um analista de segurança está revisando os logs de rede e encontra múltiplos pacotes capturados que indicam a coleta de dados sobre os sistemas e protocolos usados em uma organização. Ó, preste bem atenção, um analista de segurança está revisando os logs de rede e encontra múltiplos pacotes capturados que identificam a coleta de dados sobre os sistemas e protocolos usados em uma organização. Esse comportamento não envolve interagir diretamente com os sistemas de destino. Eita, hein?
Ou seja, esse comportamento não envolve interagir diretamente com os sistemas de destino. Qual técnica de ataque passivo, já estou te adiantando já para a próxima aula que a gente vai ver isso, tá? Mas provavelmente está sendo utilizada para coletar esses dados. E aí, galera? Ou seja, aqui ele já está falando, esse comportamento não envolve interagir diretamente com os sistemas de destino. E aí? Qual que vocês acham? DNS spoofing. Bom, galera, o DNS spoofing ele envolve ali falsificar, né? É uma falsificação de resposta de DNS, né? De resolução de nomes para redirecionar o tráfego. Não captura passivamente os dados. Man in the middle. Man in the middle. E aí? Vocês acham que é? Bom, man in the middle ele envolve interceptações, né? E modificação de comunicação entre as partes. A grande questão é essa, tá? Ou seja, esse comportamento não envolve interagir diretamente com o sistema de destino. Já não pode ser o man in the middle, né? Porque o man in the middle ele intercepta e há uma possibilidade, efetivamente uma modificação, da comunicação entre duas partes, tá? Não apenas uma captura passiva, né? Digamos que é um ataque, digamos, ativo, efetivamente. Beleza? SQL Injection. SQL Injection? Não. O SQL Injection a gente já viu que é uma vulnerabilidade de banco de dados para executar comandos SQL. Né? Se utilizando de uma brecha ali em alguns parâmetros via GET ou via POST, né? Para executar esses comandos SQL, beleza? Cross-site script também não, que explora falhas em site para injetar script, né? Não captura tráfego de rede, né? Então seria o nosso próprio sniffing, né? De rede, né? Os network sniffing, beleza? Ou seja, é o network sniffing de rede, que refere-se a captura e análise passiva. Afinal de contas, está sendo passiva. Afinal de contas, esse comportamento de sniffing, de coleta de pacote, né? De captura de pacote, não envolve interagir diretamente com os sistemas de destino. Ou seja, ele está só ali, cara. Você está usando uma técnica onde ele está só escutando o que está sendo trafegado. Ele não está interagindo, está só escutando. Beleza? Refere-se então à captura e análise passiva. É uma análise passiva do tráfego de rede para obter informações sobre sistema, protocolo, sem ter que interagir diretamente com os sistemas de destino. Beleza? Então, seria exatamente isso nosso gabarito. Letra A. Beleza, galera? Bom, galera, resolvemos aí 20 questões só de conhecimentos básicos. Cara, aqui é conhecimento básico. Pode ter sido fácil aí para você, né? Mas é bom a gente já trazer à tona esses conceitos de vulnerabilidades, ameaças e ataques, tá? Envolvendo aí, né, os agentes internos que vão proporcionar possíveis riscos, e esses riscos vão ter, né, probabilidades no quesito de explorar uma brecha, de explorar uma vulnerabilidade, né, e onde vai fazer todo sentido a implementação, né, da matriz de risco, onde eu tenho as variáveis de probabilidade, de impacto, né, e toda a anatomia do ataque, onde eu tenho a ameaça, a vulnerabilidade e o ataque em si, né, que são os efeitos efetivamente bem sucedidos de uma brecha, né, digamos, explorada da vulnerabilidade, beleza, galera? Então, só para vocês terem uma ideia, na próxima aula, a gente já parte para ataques passivos, escuta passiva e inferência. Beleza? Tranquilo? Então, tamo junto. Fiquem com Deus. Um forte abraço e até a próxima.